Fábio, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. A própria Ordem ontem emitiu uma nota questionando exatamente essa atitude da polícia em abrir a delegacia 2 horas mais cedo para receber a Sari Corte Real e o marido para que eles pudessem depor. Eu estou com Cláudio Ferreira, ele que é advogado, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Pernambuco. Presidente, primeiro, obrigado pela sua entrevista. Eu queria saber do senhor. Ontem a Ordem chegou a emitir uma nota em relação, questionando essa abertura mais cedo da delegacia. É irregular? O que isso pode denotar? Veja, a Ordem emitiu uma nota ontem apontando que a atuação da Ordem não é para defender direito da vítima nem do acusado, tá certo? A Ordem atua nesse processo para garantir que o processo desenvolva-se de acordo com o devido processo legal e que seja produzida todas as provas necessárias ao esclarecimento do fato. Então, o que nós dissemos ontem foi o seguinte, que causou-nos estranheza o fato de que, apesar de a OAB estar habilitada, admitido pelo delegado para acompanhar, via acompanhando todos os atos até então, nós não fomos notificados para essa ouvida da Sari que ocorreu ontem pela manhã. Ou seja, não foi dado ciência à Comissão de Direitos Humanos da OAB para que ela pudesse acompanhar esse ato, que é um ato processual. Veja, a rigor, o delegado tinha toda a competência e toda a autoridade para fazer a audiência mais cedo, tá certo? Mas se ele nos tivesse alertado, notificado que haveria fazer uma audiência às 5 da manhã, 6 da manhã, nós teríamos tentado conversar com ele, que o acesso a ele é tranquilo, ponderando que esse fato poderia ser lido pela população como se fosse um privilégio concedido à Sari. E isso era ruim para a imagem do processo. Veja, não há ilegalidade, volto a dizer, isso não é uma ilegalidade. Mas num processo que tem uma dimensão tão grande, onde a sociedade se envolveu nele, onde houve repercussão, inclusive internacional, é importante que o processo não só seja regular do ponto de vista da produção probatória, mas que fique também a imagem e claro para a população que a condução do processo foi totalmente isenta. Então, o que nós externamos ontem foi a nossa preocupação de que ao fazer essa antecipação, que é uma coisa não usual, não é uma coisa comum, não é uma coisa corriqueira, isso pode gerar interpretações da sociedade civil que haveria um privilégio na apuração desse processo. Era exatamente isso que eu ia perguntar para o senhor. Eu já tenho alguns anos cobrindo jornalismo policial. Para mim foi uma iniciativa muito nova. Eu não tinha visto enfim, noticiado nada desse tipo. E aí o senhor já até respondeu isso. Não é uma atitude comum. A delegacia ser aberta mais cedo para receber algum envolvido. A gente vê muitos casos que às vezes o delegado fica até depois do expediente ouvindo, isso é muito comum. Agora, chegar mais cedo, de fato, não é muito usual. Exatamente. A preocupação da gente é essa, entendeu? Porque, volto a dizer, a OAB não é advogada de parte A nem parte B. A OAB busca garantir que esse processo seja o mais transparente e mais correto no ponto de vista do respeito ao devido processo legal. E nos preocupa a imagem que a população forma em relação a esse processo. Veja, a polícia não tem que se preocupar se a conclusão dela do inquérito vai ser bem ou não aceita pela população. Não é isso que eu estou a dizer. Mas a polícia tem que ter a preocupação de que a imagem do processo passe um caráter de isenção, entendeu? Que esse ato, que é um ato isolado, que não prejudica no inquérito, tá certo? Na apuração do inquérito, ele, em vez de colaborar para essa imagem, colabora para uma imagem negativa, o que é ruim para o processo de repercussão midiática. Tem uma outra situação também que aconteceu ontem, doutor, e eu queria questionar para o senhor, é o seguinte, houve uma espécie de acariação, colocaram frente a frente, dentro de uma unidade policial, a mãe do Miguel, a Mirtes, e a Sari. Isso também não atrapalha de alguma forma, isso incita ainda mais, as manifestações lá na frente também acabaram ficando mais acaloradas por conta desse encontro, isso também talvez não prejudique um pouco essa apuração? Eu não sei como é que foi se deu, como eu não acompanho o ato, eu não posso lhe dizer sinceramente como é que se deu essa cariação. Geralmente quando ocorre isso é um encontro entre as duas partes lá nos corredores e acaba gerando uma discussão. Eu não sei se foi mediado pelo delegado, realmente eu não posso opinar por algo que eu não sei como se deu, entendeu? Seria só especular. Eu vi os efeitos na imprensa e aí achei que realmente que isso incendiou muito o ambiente externo, mas eu realmente não sei como se deu esse encontro, né? Porque como as duas estavam lá, a ouvida da Sari podia ser acompanhada pela mãe da criança, talvez tenha sido um encontro que se deu no corredor e teve uma discussão que é uma coisa que não tem como se evitar muito, né? Se fosse uma pessoa comum, enfim, a gente sabe que não é de uma família bastarda, que não tem dinheiro,
Talvez, será que isso também acontecesse? E até o contorno que teve após o depoimento, ela sair escoltada pela polícia, CTTU, enfim, uma série de fatores que eu acho que é muito isso que o senhor falou, acaba levantando um pouco o questionamento da sociedade diante dessa possível falta de isonomia. Pelo menos é isso que a gente ouviu muito ontem em frente da delegacia. Todo esse contexto não acaba prejudicando ainda mais? Veja, a resultante do fato da apuração, veja, eu volto a dizer, não há ilegalidade do ponto de vista do procedimento do delegado. Mas a resultante, se você pega hoje a minha caixa de mensagem das entidades da sociedade civil, porque a OAB é uma caixa de ressonância da sociedade civil, então eu venho recebendo mensagens durante todo o curso do processo, nós temos mantido as devidas reservas, porque a OAB ela apenas vai se posicionar em relação se o inquérito correu regularmente do ponto de vista técnico ao final da conclusão dele, né? Não é agora o momento. Mas o fato é que um inquérito que vinha desenrolando bem, tranquilo, ontem gerou um incêndio. A minha caixa hoje estava cheia de protestos, de reclamações. Lógico que isso não traz nenhuma ilegalidade, como eu disse. Mas isso é ruim do ponto de vista da imagem do inquérito, entendeu? Porque o inquérito que pode estar a ser feito de forma regular, ele pode vir a ter sua imagem prejudicada por um ato que poderia ter sido contornado e ser feito de outra maneira. Doutor Cláudio, Fábio, lá no estúdio, tem uma pergunta para fazer aqui para a gente. Fábio, fica à vontade. Doutor Cláudio, primeiro, boa tarde, obrigado por atender o nosso chamamento. A minha pergunta é a seguinte: a estranheza que o senhor disse que causou, eu queria saber dessa estranheza pelo fato da OAB não ter sido avisada, nenhum membro ter sido avisado, da abertura exatamente da delegacia às 5 da manhã. É normal não ser avisado? É normal esse curso ser quebrado? Ele pergunta o seguinte, a estranheza que causou, o senhor também causou a gente dessa abertura da delegacia. E o senhor falava que isso de alguma forma já prejudicou, ou prejudica pelo menos o entendimento da população em relação ao andamento do inquérito. O senhor falou que não há ilegalidade, mas poderia ser feito de forma diferente isso? Poderia. Eu acho que ele poderia ter aberto no horário normal, garantido uma segurança para acesso e uma proteção na frente da delegacia e transcorrer como vários inquéritos transcorrem assim normalmente, tá certo? Como esse ato não era um ato que teve essa publicidade, eu acho que gerou muito mais mobilização o fato dele abrir mais cedo do que se ele tivesse trabalhado no curso do horário normal. Eu volto a dizer, se nós tivéssemos sido notificados, como nós pedimos e como me pareceu que ele tinha deferido, eu iria alertá-lo para isso. Se ele tivesse me notificado na véspera, dizendo que amanhã vai ser ouvida, às 6 horas da manhã, aí eu ia perguntar, doutor, por que é que é 6 da manhã? Eu acho mais interessante isso fazer no horário regular, para não evitar algum tipo de celeuma, como de fato ocorreu, entendeu? Outros elementos acabaram fortalecendo essa revolta que a gente viu. Por exemplo, como o senhor bem disse, primeiro a abertura da delegacia mais cedo. Segundo, uma proteção que foi feita com vários delegados, diretores metropolitanos, um diretor metropolitano da Polícia Civil esteve lá, outro delegado do CORE também esteve acompanhando de perto a saída da SARI, da delegacia. Esse aparato todo, a gente sabe que é legal, como o senhor falou, isso pode acontecer. Mas isso não acaba dando uma conotação ainda maior, ou seja, incitando que as pessoas acreditem que há um privilégio para a SARI, no caso da investigação? Eu li uma nota da delegacia, quando ele dizia que fez isso para tentar preservar a integridade física dela. Como volto a dizer, eu não estava lá no momento, eu não sei como é que estava o ambiente, se precisava de todo esse aparato. Realmente eu não posso ter uma análise. Se realmente foi para proteger a integridade física dela, eu acho que é válido qualquer ação, tá certo? Inclusive pedir reforço, tal, sair no carro da polícia até para poder proteger a integridade física da pessoa. Porque não é o fato de a pessoa estar sendo investigada, respondendo à investigação, que ela pode ter a sua integridade física ameaçada, entendeu? Então, agora eu acho que esse fato pode ter ocorrido pelo fato de ele ter antecipado. A antecipação me pareceu ser, pelas mensagens que eu recebi da sociedade civil, um rastilho de pólvora para dar a impressão, tá certo, que o inquérito poderia estar sendo acolhendo privilégios para a investigada. O contexto é um pouco complicado e ainda tem situações como essa. Fábio quer fazer outra pergunta para a gente, doutor, para ele participar também aqui da nossa conversa em relação a tudo que aconteceu ontem. Fábio, fica à vontade. Antes de fazer a pergunta, tudo isso está acontecendo
envolveu ontem uma ebulição de problemas na frente da delegacia, inclusive com um policial sacando uma arma e saindo de dentro da delegacia armado. Esse trecho é um dos trechos de mais tensão ontem. Olha o trecho aí, solta aí, ó. Afastar, a polícia agora agindo de forma mais rígida para fazer com que as pessoas saiam. A polícia sendo mais firme na decisão. Atenção aqui, Jailson. Opa, meu fone aqui encaixou. Calma, gente, calma. É Mitch que está saindo. Mitch saindo aqui agora. Mas vamos ficar atentos. Mitch está saindo. Acho que ela vai dar algum pronunciamento. Mas vamos ficar ligado aqui. A pergunta é, o senhor acompanhou todo o processo, como o senhor já falou. O fato de não ter sido chamado agora para essa ouvida da Sari, isso enseja algum tipo de, vou usar, desconfiança sobre o processo, que o processo não pode estar sendo tocado de forma legal, legítima? Fábio ressalta um ponto importante aqui, doutor. Inclusive, o senhor até chegou a pincelar um pouco isso. O fato da OAB não ter sido convocada para esse depoimento ontem, todo o contorno que teve, enfim, a gente mostrou há pouco a imagem do policial saindo com a arma, ou seja, teve uma manifestação em frente, incitou de alguma forma a população contra a Sari. O senhor acha que de alguma forma há um erro na condução desse inquérito por parte da polícia? Não, veja, um erro do ponto de vista processual, não. Eu volto a dizer, ele praticou um ato que ele poderia praticar, tá certo? Agora, a minha impressão é que nós deveríamos ter adotado algumas cautelas maiores para não passar a imagem que está a passar. Inclusive a convocação da OAB. Inclusive a convocação da OAB. A convocação da OAB até agora eu não entendi a razão porque nós não fomos, tá certo? Eu não recebi nenhum comunicado do delegado, as razões pela qual. Porque nós peticionamos, quando nós ingressamos, nós peticionamos pedindo acesso às provas produzidas e que todas as provas que viessem a ser produzidas, nós fôssemos notificados para acompanhá-la, tá certo? A OAB não, volto a dizer, a OAB não está, nesse caso, a atuar em prol do direito nem da vítima, nem da investigada, tá certo? Nós estamos em prol de garantir que o processo, a investigação transcorra de forma regular, tá certo? E à luz do sol, ou seja, não é nada, nós não queremos nada de um inquérito que não seja os atos plenamente justificáveis. E até então estava a ser assim, entendeu? Nós não tínhamos absolutamente nenhuma espécie de crítica. O que nos causou espécie, e disse isso várias vezes ontem, foi o fato de nós não ter sido notificados para acompanhar e a antecipação, porque a antecipação, por não ser uma situação usual, gera algo que é ruim, que é a possibilidade de ilações de má imagem em relação à condição do inquérito. Porque, volto a dizer, a polícia não tem que ter preocupação com a opinião pública em relação ao enquadramento técnico que ela faz. Mas ela tem que ter a preocupação com a opinião pública em relação a demonstrar que ela agiu com isenção, com equilíbrio no curso da apuração. Por quê? Porque é interessante que a sociedade respeite o aparato policial, respeite o inquérito e entenda que discordâncias podem haver, é normal. Não há a possibilidade de alguém concordar 100% com a conclusão do inquérito, mas que, pelo menos, a justeza da apuração, a isenção do delegado, a isenção daqueles que fizeram o inquérito, fique claro, fique patente. Doutor Cláudio, obrigado pela sua participação novamente aqui no Balanço Geral, explicando e até dando posicionamento da OAB em relação a tudo o que ocorreu ontem durante o depoimento da Sari Corte Real, lá na delegacia de Santo Amaro. Fica aí a contestação da OAB em relação a não ter sido convocada e também o doutor já deixou claro aqui para a gente em relação a essa abertura, que não há ilegalidade, mas acabou fazendo com que houvesse todo aquele contorno que a gente acompanhou de perto ontem.